Senhoras e senhores, bem-vindos. Eu sou Jaqueline Mânica e esse é o nosso podcast Mentes que Conectam. Nós estamos aqui nos estúdios da RDC TV, que você encontra no canal da NET, no 524, e nas demais redes digitais. E hoje nós temos aqui o prazer, né? Nós temos duas convidadas, que é a Alexandra Zanella e a Ana Paula Mediolaro. E o tema da nossa conversa, ele é um tema fundamental. Eu tenho dito que comunicação hoje é uma soft skill, é uma skill comportamental, é uma competência comportamental, mas também é uma hard skill. Por que eu digo que é uma hard skill? Porque é uma competência que a gente precisa estudar muito sobre ela. Eu sou Jaqueline Mânica, eu sou psicóloga, eu sou professora na universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, nos MBAs, e também sou consultora. São 30 anos passando, navegando por uma série de empresas, e ultimamente eu tenho me chamado, tenho ousado dizer que eu também sou uma comunicadora, eu sou uma aprendiz de comunicadora. E nós estamos aqui, então, para começar, né, esse momento de conexão. Nós termos aqui as nossas mentes e as mentes das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Deixa eu dar uma breve apresentada, depois as gurias vão aqui estar se colocando, mas nós estamos com a Alexandra Zanella. A Alexandra é jornalista, é podcaster, vai aqui me ensinar muito sobre esse tema, é uma empresária e palestrante. A Alexandra é diretora de conteúdo e de relacionamento da Padrinho, apaixonada pelo digital, por café e por gente. Esse já é um ponto que nos conecta muito, fazer bons cafés. Escolhida assessora de imprensa do ano de 2022 pela ARI, também ganhou o prêmio, 35º Prêmio de Direitos Humanos do Jornalismo, por uma série em podcast sobre o combate à fake news. Repórter e produtora de jornais e rádios, foi editora do site do Diário Catarinense e editora executiva do Terra. E recentemente ganhou um prêmio do Top ADVB, é isso? Ela vai poder nos contar mais, que essa é realmente uma notícia da hora. Quentinha. Quentinha. E aí nós estamos também com a Ana Paula Mediolaro. Falei certo o sobrenome? Certíssimo. É jornalista com mestrado em comunicação pela PUC, estrategista e mentora, fascinada por desvendar o poder da comunicação e comunicação inovadora. Como sócia, diretora da Roeldel International Advisor, lidera um escritório pioneiro que nasceu da fusão visionária entre a comunicação e as relações internacionais. Pessoal, vocês estão vendo com quem que a gente está aqui? Que dupla! Né? Cria estratégias comunicacionais para instituições públicas e privadas, tanto no cenário internacional quanto doméstico. É gestora de crises, que é muito importante, uma temática, né? Nós vivemos hoje um mundo complexo de crises. Jornalista com mestrado, então, com comunicação, tem mais de 20 anos de experiência na área e ama compartilhar insights sobre as últimas tendências em comunicação estratégica. Vocês viram que eu tive que respirar aqui, né, com o currículo dessas duas mulheres que estão conosco. Gurias, sejam muito, muito, muito bem-vindas. E aí eu fiz essa apresentação institucional, mas acho que a gente pode começar a conversa, né, colocando, né, vocês trazendo, porque um dos grandes pilares do Mentes que Conectam é a gente poder falar sobre trajetórias profissionais e trajetórias pessoais. Como é que a gente se constrói? E eu queria começar abrindo para vocês de como é que vocês se construíram, como é que vocês chegaram nessa questão de entender a comunicação como um pilar na carreira e na vida de vocês. Bom, começo então. Vai lá. Até porque aqui está mais em casa com as questões de podcast aqui. Hoje é minha estreia, né? Gente, eu amo poder compartilhar assim quando é estreia, é muito bom. Eu tenho certeza que vai ser uma boa experiência, ainda mais com essa condução aqui. Sem dúvida. Eu acho que você trouxe a palavra no meio desse teu início aí que eu poderia usar para descrever o que eu fiz nesses quase 25 anos de profissão na comunicação e que me trouxe até aqui. Muito estudo. Muito estudo. A gente precisa estudar todos os dias. Eu tenho uma rotina, eu estudo 2 horas por dia, todos os dias de segunda a sábado. Mas o que tu estuda? Tudo. Muito curso livre, muita conversa, muita troca, participo de muitos grupos de outros comunicadores, olhar a nossa carreira e olhar para a gente também,
com um pouco de acolhimento e um pouco de crítica também. O que eu posso mudar? O mundo está tão rápido. A gente está... Todo mundo que está nos ouvindo, eu tenho certeza, assistindo, que já bota vezes 2 para ouvir algum áudio no WhatsApp. É sobre isso. A nossa vida é tão acelerada que a gente precisa escolher coisas, estar em lugares que nos tragam essa base, né? E eu sou uma apaixonada pelo áudio, assim, tô tão feliz em estar aqui. E como né, já adiantou aí... Nesses últimos dias, eu tive o prazer de ganhar o prêmio do Top de Marketing da DVB, e no marketing de conteúdo, com um projeto que eu toco há 2 anos e meio. Então, eu sou a host do Plano de Voo, que é o podcast do Sebrae RS, onde nós entrevistamos empreendedores aqui do estado e especialistas, já falamos sobre todos os assuntos. Então, eu estou bem feliz. Eu acho que esse prêmio vem um pouco como um reconhecimento de tantos anos de estudo, de trabalho, de dedicação e de amor pela comunicação. E é isso, né? Os prêmios, às vezes as pessoas ficam, mas prêmios, eles são importantes porque eles celebram. Eu acho que é a gente ritualizar toda uma construção. Então, muito. Parabéns. E depois, tantas pessoas que tem lá, já vamos chamar também para a gente poder conectar aqui. Perfeito. Que lindo. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria imensa conhecê-las pessoalmente e poder estar aqui, né? Eu digo que a comunicação e a educação são minhas vocações, né? Eu tenho lá desde a infância. Eu me lembro, eu descobri o que eu fazia como uma brincadeira quando eu fui fazer as disciplinas de TV. Eu tinha um caderno que eu decupava. Ai, meu Deus, era uma criança jornalista, gente. Programas de televisão. E sempre fui, assim, apaixonadíssima pelo rádio. Só que aí depois... né, o mundo acabou me encaminhando para assessoria de imprensa, né, e hoje eu acabo fazendo alguns projetos de assessoria, mais uma assessoria boutique. Então, eu digo que eu respiro comunicação e educação, e esse é um constante aprendizado, porque a gente todo dia está aprendendo alguma coisa. E a gente que trabalha na área, a gente não pode... Aliás, hoje, qualquer área, nós precisamos estar constantemente estudando. Comunicação não é diferente. E você falou uma coisa na abertura fantástica, que eu tenho falado muito e escrito muito sobre isso. A comunicação é a competência mais desejada no mundo, seja no mundo dos negócios, seja no mundo da vida pessoal. Então, é algo assim, a gente falaria sobre isso vários dias. Vários dias. Eu concordo com a Ana Paula sobre isso. Eu acho que a comunicação... e a pandemia acelerou isso. Acho que todo mundo está cansado de ouvir a expressão transformação digital. Uhum. Que nada mais é do que a gente se digitalizar totalmente. Levar as relações, as coisas para o mundo digital, né? O que a gente faz no offline, levar para o online... A pandemia acelerou isso numa velocidade que a gente... No 10, no mínimo, né? Sim. Então, acho que tem muito relação a isso. E a gente está atento. Todas as profissões precisamos comunicar. Tem um dado que em 2026, a profissão mais procurada no Brasil, no mundo, vai ser de quem escreve prompt. Que nada mais é do que saber fazer a pergunta certa para as inteligências artificiais. Quem melhor do que nós da comunicação para sabermos fazer as perguntas corretas? Isso é fantástico. Eu tenho uma das minhas atividades, eu sou consultora e sou palestrante, estou navegando nesses mundos porque eu tinha um certo ranço com palestra. Adoro! Mitos caindo. Mitos caindo. Olha só. Eu tinha uma coisa que era muito duro, que seria um produto. E algumas questões que eu estou são vários mitos caindo, porque eu tinha preconceito com a própria questão do vender. Que a gente vende todo dia alguma coisa. Mas é muito comum. As pessoas que trabalham com vendas, elas não entendem venda como uma carreira. Elas não, verdade. É um bico. É verdade. Elas não se você perguntar o que você faz, eu sou vendedor, mas ela não ergue o peito da mesma forma para dizer eu sou jornalista, sou advogado, sou psicólogo. Mas então são algumas barreiras caindo. E uma delas é muito essa questão da comunicação. Isso foi transformador quando eu me dei conta que no passado eu me orgulhava porque eu dizia eu não preciso folder para vender. Eu não preciso folder. É no boca a boca. Olha que orgulho, que prepotência, que arrogância. E teve um podcast que eu fiz com a Amanda Palmer, que ela diz você precisa aprender a pedir. Né? Uhum. E que ali foi um divisor de águas de poder entender. Quando a gente entende que não precisa pedir,
é uma postura, é isso, é arrogante. Né? E dentre elas é a questão realmente de saber comunicar. E então, nessas palestras que agora eu tenho feito, porque eu entendo que são sementes que a gente vai lançando, são oportunidades que a gente vai abrindo portas, que a gente vai convidando as pessoas a uma reflexão, eu tenho dito muito isso. Gente, vamos relembrar a chacrinha. Completamente. Quem não se comunica se trombica, gente. Eu uso essa expressão. A geração Z que trabalha comigo teve que buscar no Google essa referência, mas eu não contei, deixei eles buscarem. Tá certo. E ela é tão antiga, né? Tem tantos anos e ela é tão atual. E quando eu penso na expressão trumbica, é sobre a gente travar tudo. A venda, as relações. Quando a gente não comunica bem, dentro de casa, vamos pensar dentro de casa nas nossas relações. Quando a gente não se comunica bem, o casal não se comunica bem, não se comunica com os filhos, os problemas explodem. No trabalho, quantos problemas a gente tem no trabalho simplesmente porque a gente não foi claro na comunicação? É isso. Ali, só fazendo um parênteses, não perde a tua ideia, mas esse é um ponto que eu trago muito, porque como uma profissional da saúde, porque eu sou psicóloga, uma profissional da saúde, eu tenho trazido isso. Às vezes a gente diz o seguinte, como se, com uma crença também, né, uma ideia de que as pessoas têm má vontade. E o que eu coloco é que a maior parte das pessoas, elas têm boa vontade, elas estão bem. Eu não estou entrando no sentido de eu quero brigar. Só que os conflitos acontecem. Claro. E acontecem por essa baixa consciência de que a gente precisa construir essa comunicação, a gente precisa construir esses relacionamentos. Já pegando o gancho, né? Mas os conflitos acontecem justamente por falhas no processo da comunicação. E a comunicação ela é tão natural, o ser humano, desde que existe o homem, existe a comunicação, só que a gente não centra numa coisa que eu venho batendo na tecla agora nas últimas semanas. Voltando ao processo de comunicação. Fundamental. Ao processo. A sua mensagem, ela tem que ser conhecida pelo outro. Ela tem que ser entendida no seu contexto, porque senão o ruído vai acontecer. A crise vai acontecer, o problema vai acontecer. E aí, eu sempre digo, comunicação não tem marcha ré. Adorei, vou anotar essa expressão. E vamos dar o crédito para Ana. Respeitar claro. Comunicação não tem marcha ré, porque depois que você fala, você não tem como voltar. Aí, se a crise aconteceu, você vai ter que resolver e administrar ela. E administrar crises são muito mais complexo do que fazer o gerenciamento de crise, né, Ana, que tu é gerenciadora. E ainda as relações, de novo, acabei de trazer a transformação digital, as relações foram para um lugar digital, onde a gente não está no olho. Quando eu escrevo, às vezes alguém me manda uma mensagem, eu tô no meio de alguma gravação ou em alguma reunião e eu escrevo só, ok. A outra pessoa lá do outro lado vai dizer, nossa, que grosseira. Ela vai interpretar. Vai interpretar. Então é ainda mais delicado, né, Ana, nesse momento a nossa comunicação, porque a gente está tratando com uma coisa que não é o olho no olho, o tom de voz, o jeito que o corpo se mexe, expressa. Então, como também a gente... Isso que a Ana falou... desculpe. A Jaqueline falou, olhar para... Não, espera, só um pouquinho. Talvez não seja ranço, má vontade, grosseria da outra pessoa. Porque a outra pessoa também tem as cargas dela daquele dia. Pode estar de mau humor, sim. Quem de nós não acorda num ranço, eventualmente, e interpreta um e-mail, uma mensagem do jeito equivocado? E o quanto que é importante que a gente possa estar entendendo também as formas de linguagem. Esse espaço aqui nós vamos indicar porque a educação, estudar é base. Então, nós vamos indicar livros, nós vamos estar indicando TEDs, vídeos, filmes, podcasts, para que as pessoas possam realmente cuidar do seu desenvolvimento. E um dos livrinhos que eu adoro, eu digo livrinho porque ele é pequeno, e é Os 5 Linguagens do Amor. Ele é fantástico, ele salva casamento, porque às vezes a gente não se dá conta que dentro dessa questão tem o estado de humor, o momento que você está vivendo, que daqui a pouco realmente, hoje eu estou vivendo uma situação, eu estou sob pressão, eu estou correndo. Então eu larguei a informação de um jeito, e a gente poder ter um pouco mais, respirar mais e olhar para o outro. Se fala tanto em empatia, mas ela vira meio que um card. Já que desculpa te interromper, mas eu lembrei de algo que casa muito bem com a sua fala, que eu ouvi um vídeo, foi até de um padre, ele estava falando, ele falou assim, o padre foi convidado para jantar
na família. Aí a esposa botou a toalha bordada, a melhor louça, e aí deixei derramar o copo de suco. Ai, padre, não foi nada. Agora, vai um filho derramar, vai o marido derramar, vai a companheira derramar, vai, né? Então, assim, quanto a gente não é tolerante ou a gente não tem uma boa comunicação com os nossos pares, com os nossos próximos, colegas de trabalho, enfim, e a gente é tolerante ou a gente, né, tem uma comunicação afetiva com... Então, a gente tem que ter, eu digo assim, a comunicação é nossa responsabilidade. É como você é na sua essência. E você é na sua essência tem que ser com todos. Quem está próximo, quem está longe, quem não é conhecido, quem passar pela tua rua, né? Eu saio cumprimento até as pedrinhas da rua, também. né? Então, no offline e no online. Isso é fundamental. Então, assim, vale uma reflexão muito nessa tua fala. Guria, são muitas coisas. Minha cabeça está borbulhando e aqui você... Nós temos até às 17, que a gente está com o estúdio reservado. Se Deus quiser, e aí eu vou colocar realmente a minha fé, nós vamos estar com pessoas que queiram se conectar, porque essa intenção ela é muito importante. Mas a gente está trazendo aqui 2 aspectos que eu acho que são fundamentais a gente colocar na mesa. E a gente vai decidindo em que momento que a gente vai falar. Mas uma é que a gente, quando está colocando que essa questão da comunicação, a comunicação não dá ré. E aí, uma das questões, tem a Fela Moscovici, uma brasileira que foi fundamental nas questões de desenvolvimento das dinâmicas dos grupos, ela já é falecida, ela falava muito nos espaços que ela participava, de que as pessoas em vários momentos preferem o mundo offline, porque no mundo offline, de alguma forma eu posso dar ré, porque eu posso apagar, eu posso cancelar. A gente tem mais controle. Hoje, muitas pessoas, por exemplo, no WhatsApp, usam aquela tática de não ter o azulzinho. Isso. Porque é uma forma de você não controlar se eu li ou não. E na vida real, e aí essa é uma das preocupações que ela tinha, de que muitas vezes nós estamos escolhendo o offline por não ter esse risco da gente estar aqui. Porque na vida real, no dia a dia, não tem como dar ré. Quando a gente está falando, quando a gente está se expondo, vão ter reações. Vão ter pessoas que vão aplaudir, vão ter pessoas que vão vaiar, vão ter pessoas que vão torcer o nariz, vão ter pessoas que vão sorrir e vão fazer coraçãozinho. Mas o hater também está aí. Exatamente. E muito. Então, essa é uma das questões que eu queria fazer essa provocação aqui para a gente, para poder estar pensando se muito dessa questão também de hoje, do mundo, que tem todo um lado muito positivo, a tecnologia, mas se não tem aí também um espaço das pessoas se esconderem. Tem, com certeza tem, né? Eu acho que a tecnologia, eu sou uma entusiasta, né, da tecnologia, isso é muito claro. Eu acredito que a gente evoluiu radicalmente, né, de 2010 para cá, por conta da popularização e do acesso à internet, né? A gente conseguiu, mas ele também traz muitas coisas a reboque. E é aí a expressão de 2022, de 2021 ainda, né? A pós-verdade, fake news, notícia falsa em bom português, né, gente? Isso é a nossa doença nesses últimos anos. Porque às vezes a gente acha que, eu passei para frente aquela informação ali, não é nada, não é nada. Gente, impacta sim. A gente chegou a ter tragédias por conta de informações falsas. A primeira fake news que rodou no Brasil, que foi lá em 2015, 2016, foi uma brincadeira feita em um lugar e se espalhou, de que o Bolsa Família não seria pago só quem fosse à fila do banco naquele domingo. E a gente teve registros de pessoas que morreram de infarto por conta desse estresse, que a pessoa ficou desesperada, foi para frente do banco num domingo, o banco não abria, a informação não era verdadeira. Então, a gente teve um boom, a Caixa Econômica Federal teve que fazer uma ação para isso. Então, o digital, é importante que nós, os usuários, tenhamos a consciência de que é responsabilidade nossa. Além do que, pressionar, né, os governos para termos políticas públicas, porque a internet não é terra de ninguém. É fácil identificar um IP, então cuidado, hater. Eu posso escrever o que eu quero, eu fiz um perfil fake e ninguém me descobre. Descobre assim, ó. Eu mesmo, qualquer um consegue descobrir de onde está vindo aquela informação, de qual computador. A polícia pode ir lá na sua casa, gente. Isso é sério, é muito grave. Responsabilidade de todos nós. Todos, absolutamente.
E acho que também entender que o mundo digital é uma extensão do mundo offline, mas não é tudo. A gente precisa ter momentos de descompressão, onde a gente volta a ter o contato físico. Eu li um livro recentemente que explicava que um bebê, um ser humano, quando nasce, se ele não tiver o toque, ele pode morrer. Só isso, o toque feminino, humano, o calor. Então, isso traz muito claro, a troca ela é fundamental. O mundo digital, ele é uma extensão do mundo offline, mas a gente não pode matar o mundo offline. Só que muita gente acha que pode se esconder nesse mundo offline. Eu vou lá e critico, dou uma risadinha para uma fala tua, para um vídeo teu, te chamo de ridícula. Nós mulheres passamos muito por isso. Mas não, essa responsabilidade precisa ser entendida. Eu escuto às vezes assim que eu agora virei blogueirinha. A blogueirinha como uma coisa... blogueirinha ou influencer como se isso fosse uma coisa ruim, pejorativa, né? Ou ofensiva, Ou né? ofensiva. Então, eu acho que isso é muito importante. E a outra coisa é a gente entender que não existe uma pessoa no offline, uma pessoa no online, no digital, falar justamente né? isso. Leve para o digital, eu acho que isso, para quem está nos ouvindo, é uma dica de ouro, assim. Leve para o digital a pessoa que você é. Tu quer que as tuas redes funcionem? Leva aquela característica tua para lá. Criar um personagem... claro, se você cria de fato o personagem, é uma coisa. Mas criar um personagem raso não funciona, né, Ana? Não, com certeza. Eu até falei sobre isso há pouco tempo e gravei um vídeo sobre isso. Para você ser autêntico, você ser Perfeito. quem você é. Não existe dissociação de mundo online, de mundo offline. Claro, né? Vamos lá, combinar. As pessoas botam a melhor foto, a melhor roupa, enfim, mas isso faz parte, porque a rede social pede isso, né? Foi uma tendência. Então, dificilmente você vai achar uma pessoa chorando, né? Ou triste. Claro, a gente também encontra vídeos das pessoas reclamando do mundo. No nosso momento cafezinho, antes de chegar aqui, a gente estava falando sobre isso. Então, o que acontece? As pessoas, elas perderam muito a noção disso. Né? Em algum momento se perdeu, mas a gente é o que a gente é. As pessoas se revelam. 55% da comunicação é não verbal. Eu vou estar falando não com a minha voz, só que o meu corpo está dizendo sim, ou o contrário. Quanto não é comum isso, né, gurias? Quando a gente se pega nesse quero, não quero, digo sim, mas digo não. Então, assim, é profundo. E aí a comunicação, a psicologia, o comportamento humano... Andam de mão dadas. Muito, se conectam. Se abraçam, se conectam. Então, assim, você entender o comportamento humano, você entender e ler a outra pessoa não é julgar. Isso é importante. Você precisa ler o outro... A Ana está nos dando frases. Muitas frases e dicas. Ler não é julgar. Você precisa ler as pessoas para entender aonde você está, que tipo de comunicação essa pessoa tem, para depois alinhar com a sua. Mas você sendo você. Mas você precisa entender e conhecer as pessoas, conhecer a comunicação das pessoas. Porque isso faz com que a nossa comunicação seja mais assertiva, que a nossa mensagem seja mais efetiva. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo, se isso faz parte do seu dia a dia, vira rotina, vira fácil. E, gurias, o quanto isso é importante em todas as áreas, inclusive na área profissional, que é o meu chão. Eu trabalho como consultora em organizações, trabalhando no desenvolvimento de carreiras, desenvolvimento de pessoas. E o que a gente percebe? Quando as pessoas montam um personagem e o quanto isso afasta. E quanto muitas vezes há um auto-engano, porque a gente pega algumas situações que, isso é que dá dinheiro, o fulaninho está tendo sucesso, então eu admiro. E eu acho que essa é uma questão, nós olharmos para pessoas e termos referências, isso é fundamental. Isso ajuda. É que nem a criança que imita a mãe e o pai. É que nem quando a gente imita... o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. Então, acho que essa questão da gente poder ter referências, brincar com isso, tanto que tem mais um livro que eu amo, que é O Roube como um Artista. Amamos! Amamos! Meu livro, eu ando com ele para baixo, para cima, amamos! É sensacional. Então, eu acho que é muito bacana isso, você pegar uma ideia, olhar como é que a Ali está conduzindo o podcast, deixa eu aprender contigo. Então, mas é uma referência.
muito diferente de eu querer ser a Ali. Ai, perfeito. E vocês sabem que eu tive um momento muito importante, porque eu tinha tenho ainda, né, ela é uma pessoa de muito, eu admiro demais a Neidi Schneider. Eu fiz toda a minha formação em dinâmica de grupos com ela, uma psicóloga, e eu me lembro que eu dizia assim, eu nunca vou ser como a Neidi. Porque eu olhava para ela, né, quando estava ainda fazendo, estava no início da minha carreira, eu dizia, meu Deus, né, quando eu crescer eu quero ser que nem a Neidi e tal. E aí um dia eu estava falando na terapia, eu dizendo assim, mas eu nunca vou conseguir, porque a Neidi tem uma capacidade, sabe aquelas pessoas que fazem citações textuais e trazem todo o texto e trazem o autor. Nossa, palmas para ela. E eu dizia assim, eu não consigo contar uma piada, ditado popular eu troco. É um pavor. E aí eu dizia, eu nunca vou ser. E um dia o meu terapeuta, ele olhou para mim e disse assim, e se você for melhor que ela? Opa! Aquilo me deu Provocação. um soco, né? Assim, aqueles chacoalhões assim que realmente... E a partir disso eu comecei a desenvolver essa reflexão. Não existe o ser igual, existe, mas o quanto é difícil isso. E o quanto que a gente vive hoje, porque a imagem é importante, eu acho que é uma outra descoberta, é uma outra questão que é importante. Eu fiz colorimetria, então tem recursos que estão aí disponíveis para nós e está tudo certo. Agora, uma coisa é a gente se prender nisso e a gente esquecer da nossa essência. Porque eu fiz muita seleção, não quero, né, a palavra de vocês, mas eu já fiz muita seleção nessa vida e a gente percebe a pessoa que está falando um script e a pessoa que está com qualidade de presença. E que ela estudou, ela olhou, mas na hora ela diz, sou eu que estou aqui, com o meu jeitão. Então, o quanto isso é importante e faz diferença. É porque ser um personagem ou se inspirar para imitar, isso demanda energia. Nossa, e sustentar isso, gente. Isso é o problema, Ali. Como é que vai? A pessoa vai se perder, porque se aquilo não for a essência dela... Não sustenta, né? Não, e as pessoas hoje... Tem uma hora que quebra. Quebra. Não, e Ali, já que as pessoas percebem, sabe? A sutileza. Então, a comunicação é fantástica, não é? E eu acho que tem um lance nessa história toda que a gente está falando, que a expectativa, ela é a mãe da decepção. Crie rugas, mas não crie... da Ali agora. A frase. Essa aqui eu vou dar o crédito, é de um colega meu, um dos meus melhores amigos há 20 anos, o Homero, um jornalista também, vou dar esse crédito para ele. Ele escreveu lá na Padrinho, que fantástico, numa parede, né? Tá escrito lá essa frase e eu complemento sempre. Crie rugas e não crie expectativa. A expectativa, eu acho que ela é... Tem que ter um pouquinho, claro. Como é que é a frase mesmo? A expectativa? É a mãe da decepção. Porque quando a gente tem uma expectativa muito alta com as coisas, a gente acha que o colega vai se comunicar bem, que o companheiro, a companheira, os filhos, os amigos, nós aqui vamos nos comunicar bem. E às vezes a gente fica tão focado nessa expectativa de ser tudo tão bonito, perfeito e o mundo maravilhoso e a vida está aí para puxar o nosso tapete e falar, sabe aquele teu planejamento que tu fez tudo lindo? Amassa, bota no lixo e rapidamente arruma um jeito de virar a chave porque deu ruim. Volta que deu ruim. Então, eu falo que eu acho que a gente precisa trabalhar a expectativa e na comunicação também. Porque quando, né, a Jaque falou assim, que quando ela começou a investir nesse mundo de se vender de um jeito positivo, de contar quem é essa mulher incrível, experiente, tu teve... Né, você ficou com uma expectativa de que rapidamente ia viralizar tudo, ia ficar... E nem sempre é assim. Então, eu falo que eu acho que a gente calibrar a expectativa é uma human skill muito importante para a gente trabalhar, porque a decepção vem, às vezes a decepção nos derruba, né? E a gente desiste. Então, acho que calibrar a expectativa do que vem do outro é bem importante nesse momento da comunicação, né? Essa é uma das temáticas que a gente vai trazer aqui para o Mentes que Conectam, que é poder estar trabalhando a questão da resiliência. Ai, resiliência. Que não é uma palavra de moda e que não é aguentar tudo a qualquer custo. Exatamente. Mas é realmente algo que a gente precisa desenvolver, porque é isso que a gente está vivendo. Num mundo que se transforma o tempo inteiro, que surge algo novo, que tem tantas incertezas, a gente precisa realmente. E é bem isso. Quando eu comecei com todo um processo, em primeiro lugar, eu dizia assim, eu quero fazer o bem. Aí a gente se reveste, olha, eu estou querendo fazer o bem, estou querendo te ajudar, estou querendo ajudar, como é que você não está aceitando a minha ajuda? Certo, é tão legal isso, né? Quando a gente percebe, traz pra gente um olhar, tipo assim, tá, peraí,
Ai, porque eu quero fazer o bem. Tá, mas eu quero fazer o bem pelo todo, pelo coletivo, ou só para eu me sentir, aliviada comigo? Não, mas eu fiz o bem, a minha parte está concluída. Né? E é isso, e até assim, eu realmente queria, né, e esse é o meu propósito, é o que me move, é realmente poder colaborar e contribuir na vida das pessoas. Espetacular. Isso para mim, eu chego de noite, eu não consigo dormir. A minha família toda briga comigo, você tem que dormir mais, mas eu me acelero de um jeito, porque realmente, né, eu quero poder deixar um legado, deixar uma contribuição no mundo. Mas com certeza, absoluta, eu te digo que você já deixou, está deixando e continua deixando, porque eu sempre tive isso. Quando eu entrava na sala de aula, mesmo aquelas turmas que ninguém prestava atenção, né? Você tinha que se desdobrar. Eu entrei numa turma de pós, uma vez era todo mundo olhando para o seu note, né? E eu estava dando aula. E aí eu ficava pensando, alguma coisa que eu falar, alguma coisa que eu ensinar, ou alguma coisa que eu for exemplo, eu vou estar tocando. Se eu tocar uma pessoa, é aquela pedrinha, entende? Que caiu dentro do lago, parado, vai reverberar. Então, de alguma forma, a gente sempre está ajudando, sempre está colaborando, mesmo que a gente não tenha consciência que está fazendo isso. E eu acredito piamente nisso. E aí comecei com a questão, desenvolvimento profissional. Não, as pessoas querem fazer seu desenvolvimento. E quando eu estava contando para vocês que eu comecei com esse projeto, carreiras na rua, fazer vídeo no YouTube, que é um mundo totalmente novo, trabalhar na questão do meu Instagram. E aí uma aluna me diz, falar de carreira é algo chato. É algo fantástico, maravilhoso. Me derrubou. Eu fui para casa chorando. Porque, imagina, eu estava numa região metropolitana, lá de Gravataí. Eu tinha impresso materiais, eu tinha feito um monte de coisa. As pessoas vão vir, nós vivemos num país que tem desemprego, então as pessoas vão chegar aqui. E as pessoas passavam reto, iam tudo lá para o vídeo, tinha um karaokê, lá e olhavam, depois, outra hora a gente volta e tal. Então, já estava decepcionada. E a aluna me diz isso, eu digo, meu Deus, que coisa horrível. Mas isso é a realidade dela. Não, mas foi uma ajuda que ela me deu. E foi uma quebra de expectativa. Entendi. Foi uma frustração muito forte mesmo. Cheguei em casa, chorei, disse, mas como? E é isso, estou querendo ajudar. Daí me vitimizei total, né? Pobre de mim. E aí, como é que vai? Mas isso me acordou. Eu disse, o que eu não estou vendo? Porque aí eu acho que é a diferença de você ficar na dor, você ficar na lamuriação, ficar na vitimização e você entender, bom, alguma coisa eu preciso rever. E aí eu disse, realmente, é confuso. A palavra carreira é uma palavra elitizada. Completamente. Então, preciso trocar essa palavra, preciso conversar com as pessoas porque trabalho é vida. Mas talvez isso não é o que é dito no dia a dia. Então, e a frustração é exatamente isso, né? A expectativa é a mãe da frustração. Porque eu estava com uma expectativa lá, eu desenhei tudo perfeitinho, eu não pensei não mitiguei problemas, só pensei no sonho de uma forma quase juvenil, e olha que eu já não era guriazinha. É que já que tem uma coisa, né? Para muitas pessoas, tipo, trabalho é sofrimento, obrigação, peso. Pior dia da semana é segunda-feira, o melhor é a sexta, 6 da tarde. Então, assim, eu pude sentir que vocês também são que nem eu, trabalho é vida, é prazer, é alegria, é transformação, é possibilidade de fazer o que a gente ama e transmitir isso para as pessoas. Então, é transformação, é conexão, só que isso não é a realidade de todos e está tudo bem, não é. Mas é uma quebra de paradigma para ambos. Mas e é isso, além de não ser a realidade, porque sabe que eu tive um embate uma vez com uma aluna, a gente já volta para a questão da comunicação, mas eu acho que isso veio isso, aqui... Tudo é comunicação. Tudo é tá comunicação. Pipocando aqui, a gente vai colocar. Uma vez eu estava colocando que as pessoas de escolhas. E aí uma menina me disse assim, você quer me dizer, uma aluna, né? Você quer me dizer que no Brasil as pessoas podem escolher? Eu disse, olha, esse é um tema que a gente teria que fazer uma outra atividade para falar sobre isso. Mas eu acredito no poder das pessoas. E aí eu lembro da tua história dos teus pais e a tua história também, que é muito disso, é de uma escolha. Mas eu vou convidar para ouvir essa história. Vou convidar para o meu podcast também, né? Claro. A gente tem que usar esse momento para também vender o nosso peixe aqui. Então, eu acredito que tem essa questão. Só que o que acontece na contrapartida disso? De alguma forma, também tem uma força que também, em alguns momentos, alimenta que as pessoas não podem escolher.
Porque quando alguém quer sair daquele estado, é muito difícil. Eu sou uma mulher, eu sou mãe, e eu me lembro que muitas vezes as pessoas me diziam, teus filhos vão ser loucos? Porque eu sempre trabalhei muito. Teus filhos vão ser loucos. Mas garanto que ninguém falou isso pro pai dos teus filhos, né? Não. E ele deve trabalhar também. Também, muito. As cargas que nós mulheres temos a mais. É isso. E toda uma crença de que para eu poder ser uma boa profissional, eu teria que não ser uma boa mãe. E isso era uma pressão. Quando eu chegava no colégio, na tucanada, lá, meus filhos estavam lá, alguém dizia, pois é, porque teve o tema. Eu dizia, meu Deus, será que eu sei desse tema? E aí, esqueceu a cartolina. Esqueceu. E aí, hoje, quando eu olho meus filhos, minha filha com 27 anos fez o mestrado com todo um destaque, meu filho também super bem, lindo, parabéns. Amando e gostando do trabalho, sabe assim, numa relação saudável com o trabalho. Ser mãe, ser pai é ser exemplo, É antes isso. de tudo. É isso, mas o que é importante a gente trazer é que, de alguma forma, às vezes as pessoas, quando a gente quer quebrar o estado da arte, o quanto é difícil também. É muito, muito. E, de novo, né, essa tua aluna que te questionou, né, nós estamos aqui e a gente não pode esquecer nunca disso, somos 3 mulheres brancas, somos privilegiadas somente pela nossa cor da pele no nosso país, que é um país extremamente racista, a gente precisa falar sobre isso. As mulheres negras estão na periferia, as mulheres negras estão empreendendo no que a gente chama do se vira, desde sempre. Desde sempre. Enquanto veio a segunda onda aí do feminismo, né, década de 50, 60 aí, inclusive com a Simone de Beauvoir e tudo mais, a gente ainda acha que o movimento feminismo começou aí. As mulheres negras escravas, elas já estavam lá atrás numa situação, elas já saíam para trabalhar lá em 1800, enquanto as nossas mulheres brancas só veio nessa onda. Então, a gente precisa fazer esses recortes, né, e entender que nós, sentadas no nosso privilégio de mulheres brancas, a gente tem o dever e o compromisso de ir lá e ajudar a transformar também a vida de outras mulheres que estão perto da gente, né? E isso é comunicação. Se a gente comunicar bem a nossa prestadora de serviço, que tem menos condições de acesso do que nós tivemos, que não conseguiu ir para a universidade, que às vezes luta para botar o jantar na mesa para os seus filhos naquele dia, se a gente ajudar ela, formar ela, dar um curso para ela, a pagar um pouquinho melhor quando a gente pode, isso é uma comunicação efetiva e transformadora no mundo. É sensacional. Eu trago esse discurso porque quem me conhece sabe que eu tenho muito esse discurso. Trabalho com equidade de gênero há 20 anos. E nos últimos 10 anos tenho me debruçado nesse cruzamento entre raça e gênero e não se descola, né? Então, toda oportunidade que eu tenho, como essa aqui, preciosa e riquíssima, que a Jaque está nos proporcionando, isso aqui é um pote de ouro, né? Sem dúvida. Eu trago isso para nós, mulheres brancas, porque é uma responsabilidade nossa. Não é tipo, como eu sou bonita, como a área é legal para trazer esse tema. É responsabilidade. E nisso tudo passa. A gente quer deixar o mundo melhor, não é? É isso. E realmente incentivado. Sabe que tu estava mencionando isso, Ali? E aí eu estava fazendo uma palestra ali Itajaí. Estava trabalhando numa empresa e tal, e eu faço às vezes uma provocação, eu digo, qual é o tamanho da onda que você quer surfar? Você quer surfar onda pequena, quer surfar onda grande? E aí, então, discorre toda, né, uma provocação, e tá tudo certo. Que, se você quer surfar onda pequena, tá beleza. Importância de ter consciência sobre esse processo. Não dá para querer surfar onda pequena e querer dar um pouco ganhos e tal, como onda grande. E aí, quando terminou, a menina que é da limpeza, que estava junto ali nesse momento, ela me chama, ela diz assim, muito obrigada. Porque você... agora eu vou me emocionar aqui. Né? Esse espaço acho que é para isso também, né? Ela disse assim, você está me convidando para refletir. E eu, nesse momento, estou me dando conta que eu vou estudar. Eu vou me organizar e vou estudar. Porque eu quero surfar ondas grandes. Que coisa linda isso, gente. E isso, assim, né, uma mulher preta que trabalha nos serviços gerais daquela empresa, ela teve uma atitude muito, né, assim, muito mais forte e intensa do que várias pessoas estavam ali. E quando ela me chama para dizer isso,
É um presente. Transformação de vidas, isso, né? Né? Olha a gentileza dela, de poder dizer, né, você me tocou. Né? Então, é isso, eu acho que a gente precisa realmente. Essa força das mulheres, Ele se emocionou gente. também. Eu me emocionei, porque é tão potente isso, né? A gente que trabalha com comunicação e a psicologia, né? Eu brinquei antes aqui, quando a gente estava, que eu falei que, para mim, os primeiros que devem ser salvos, né? Os professores e os terapeutas, meus amores, que mantêm a nossa sanidade, nos ensinam, e aí depois os médicos e tudo mais. Mas é um tema que a gente precisa se apoderar dele, né? Trazer aqui para essas discussões, para os espaços. Quem não quer um mundo melhor? A gente quer se comunicar melhor. A gente quer que todo mundo tenha comida na mesa. Vivemos num país em que 1/3 da população vive em insegurança alimentar. Segurança alimentar é não saber se vai chegar em casa e ter comida. Num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, as mulheres, 33% dos filhos desse Brasil não têm o nome do pai registrado. São as mães que tocam as casas. Uma pesquisa bem recente do Sebrae... Eu sou um exemplo disso. Minha mãe me criou e eu carrego o sobrenome da minha mãe com muito orgulho. Maravilhosa, sua mãe. Um beijo, mamãe. Um beijo. As mulheres... Dona Deise. Uma pesquisa super interessante sobre isso, que as mulheres são melhores pagadoras. As mulheres... os empréstimos feitos durante a pandemia foram muito maiores para as mulheres, maiores em número, mas em valor foram menores, e as mulheres são as que pagam mais em dia. Então, as instituições têm mais oportunidade com as mulheres do que com os homens. Atenção, instituições, façam, foquem nas mulheres. Mas realmente, né, eu acho que a gente poder estar atento a todos esses movimentos e a todas essas possibilidades, porque esse é um outro aspecto. A pandemia também fez com que muitas mulheres abrissem mão das suas carreiras, das suas trajetórias profissionais, porque ainda tem essa pecha de que as mulheres ficam mais com a família, e mesmo que a gente tenha hoje uma questão de talvez famílias menos volumosas, mas às vezes é o cuidado com a mãe, cuidado com o pai, são as grandes provedoras. E vai ser uma das... Está aqui, né, já está na nossa pauta dos assuntos, nós vamos estar falando sobre a questão do autismo. E nessa questão do autismo, 80% das mulheres são abandonadas pelos maridos. Nossa, que cruel esse dado, gente. 80%. E até, né, já coloco aqui que as pessoas possam estar acompanhando a Colo de Mãe, que são 2 mães de autistas que estão fazendo um trabalho lindíssimo. Além de ter toda a questão do desafio delas com os seus filhos, elas estão fazendo toda uma programação, né, em relação assim, de poder ajudar outras mães. Espetacular. Gurias, né? Voaram as nossas horas, meu Deus do céu. Mas aí, trazendo assim como uma reflexão, talvez até uma mensagem que a gente possa colocar um tom de esperança, mas um ponto de crítica também. Porque a gente tem essa questão de que hoje as pessoas falam muito de que a gente precisa ser compreensivo, as pessoas falam, nós falamos muito sobre empatia, nós falamos muito sobre... Nós apontamos muito o dedo, reconhecemos muito o que os outros estão fazendo de errado. Mas o quanto nós estamos vivendo um mundo individualista. Muito. Eu vejo isso nas salas de aula, quando tampouco as pessoas estão ali no seu mundo. As pessoas estão muito assim, não quero me incomodar, e isso tem ficado. Então, eu queria, né, já que a gente está encerrando aqui, porque a comunicação é isso, quem não se comunica se trumbica, é a comunicação que realmente é o grande alicerce para que a gente se conecte e para que a gente possa trabalhar em cima de promover, de ressonância, de propulsão, mas na mesma forma, tem um movimento das pessoas de individualismo, de um egoísmo nocivo. A gente terminar, porque eu acho que tinha que colocar isso também aqui como uma reflexão. Talvez a gente poder problematizar, trazendo um toque de esperança, já que nós estamos no final. É que o que eu percebo, e na verdade eu percebo e converso muito, inclusive com a minha mãe sobre isso. Ela diz, Ana, eu acho que a pandemia piorou as pessoas em alguns aspectos. Eu já acho que toda crise é uma oportunidade. Talvez não tenha piorado. Algumas, talvez. Mas é o que estava na essência dela. Desvelou. Pode ser. Eu acho que desvelou que as pessoas... Acredito que essa seja a palavra mais adequada. Mas a gente vem num processo... eu tenho uma coisa assim,
não posso e não gosto, não aceito que a gente generalize, todos são assim, ou a maioria é assim, ou enfim. A gente encontra, e graças a Deus, a gente encontra todos os tipos de pessoas. E o grande mágico da comunicação e o grande mágico dos relacionamentos é justamente a gente aprender a conviver e a se comunicar com todos. E eu falo de uma grande tendência da comunicação, a gente veio num crescente de comunicações segmentadas por grupos. E eu digo, né, que uma comunicação inovadora é a comunicação que vai conseguir construir uma mensagem que transcenda isso, que passe e que seja compreendida por todos. Por todos, seja A, seja B, seja C, seja a letra que for. Entende? Então, isso é um grande desafio da comunicação hoje. E assim, desde que o mundo é mundo, existe egoístas? Existe. Mas por que essas pessoas se fecham no mundinho delas? Por que alguém caiu e eu não consigo me solidarizar e vou ali ajudar? Então, isso é muito mais, digamos, complexo do que eu olhar e analisar de uma forma superficial. Isso é muito mais profundo. Vamos lá, eu acho que o tempo está correndo. Eu acho que tem isso mesmo, assim, de desvelou muito. O mundo digital nos permitiu, assim, a gente ser mais corajoso nisso. Eu acho que só a gente tá se falando mais sobre isso. Estamos tendo mais diagnósticos de profissionais, de pais e mães tóxicos. Estamos falando mais sobre esses assuntos. E eu acho que isso também traz, né, isso. Mas sim, eu acho que estamos bastante individualistas, mas eu também sou um pouco poliana e eu tenho visto muitos movimentos legais. E, de novo, trago a responsabilidade para a gente fazer esse movimento. Em vez de ficar só sentado, criticando, apontando o dedinho, levanta, vai lá e faz. Enquanto Vamos você aponta, por né, dentro. Alice, já ouviu? Enquanto você aponta um dedo, tem 3 para você. É isso aí. Gurias, né, já que estamos chegando no final, só deixar o teu podcast aí para as pessoas Vou te fazer o convite, claro. então. Eu tenho um podcast que chama Pod Dali, está no Spotify. Iniciaremos agora, na semana que vem, logo nos próximos dias, a segunda temporada em vídeo, a primeira temporada toda em áudio somente, está no Spotify, então pode dar-lhe. São conversas reais com empreendedores reais, onde a gente se diverte, conta boas histórias, e eu espero que vocês deem um pulinho lá para nos acompanhar. Maravilha. E aquele compromisso que a gente tem, porque a gente iniciou falando estudar, uma dica de um livro. De um livro que eu estou lendo nesse momento, chamado Mulheres Invisíveis. Eu esqueci o nome da autora, mas vocês vão procurar, é uma britânica. A nossa rainha maravilhosa entregou uma condecoração para essa mulher como uma das principais movimentadoras do mundo. Chama Mulheres Invisíveis, um livro somente sobre a falta de dados sobre as rotinas das mulheres e impacta na construção de ruas, o tipo do prédio, se vai ter asfalto ou não naquela rua, só para vocês terem uma ideia. Então, eu convido vocês a lerem esse livro. Ana, como é que o pessoal te acha e uma dica de um livro? Que ótimo. Bom, me acha pelas redes sociais, pelo meu nome, né, @AnaPaulaMeggiolaro. E eu vou trazer um livro, uma dica de um livro, que aí é da nossa amiga Fernanda Rosito, lançado há pouco, que é Escolhi Viver e Brilhar, onde ela conta toda a sua experiência de transição de carreira, da maternidade e da experiência de superação do câncer. Que maravilha, que coisa boa, gurias, né? Realmente nós ficaríamos mais horas e horas, mas a gente tem que fechar, temos que encerrar por aqui. Você encontra esse episódio e todos os demais na RDC TV, no canal 524 da NET e nas demais plataformas digitais. E eu fico com o coração quentinho com essa conversa, né? Nós também temos, você também encontra no Spotify, né, esse material. Eu deixo o meu beijo grande, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado, e se sim, que também aquela velha história, o velho slogan, né? Que vocês possam compartilhar com pessoas que vocês entendam que vão se beneficiar dessas conversas e mentes que se conectaram aqui. Gurias, muito obrigada. Muito obrigada, foi espetacular. Coisa boa. Foi maravilhoso.